Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Thalita e vou dar continuidade ao trabalho de homocistinúria. Tá falando um pouquinho sobre a questão do tratamento dietético e a fórmula metabólica. Bom, na questão do tratamento, né, inclui dieta pobre em metionina, fórmulas metabólica isenta metionina, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, as doses farmacológicas, né, de piridoxina e betaína, a suplementação com ácido fólico e vitamina B12, na presença de deficiência dos mesmos. Para pacientes responsivos, a gente viu lá atrás no diagnóstico a questão dos pacientes responsivos e os não responsivos. Para pacientes responsivos, o tratamento recomendado da piridoxina é de 10 mg quilo peso dia, evitando doses acima de 500 mg por dia. O ácido fólico, a dosagem é de 5 mg, e a dosagem de betaína para criança, uma dose inicial de 50 mg por quilo peso, 2 vezes ao dia, e para adultos a dose inicial é de 3 gramas, administrado 2 vezes ao dia. Bom, gente, no objetivo do tratamento da homocistinúria é a redução dos níveis de homocisteína, e para isso tem 3 estratégias. A primeira, estimulação da atividade residual da cistationina, beta-sintase, a redução da sobrecarga de metionina e o aumento de remetilação da homocisteína e da metionina. Bom, o tratamento dietético deve ser considerado para pacientes que não atingiram níveis ideais de homocisteína com a suplementação de piridoxina. A dieta pode ser usada como um único tratamento ou como terapia adjuvante justamente com piridoxina ou betaína. Pacientes não responsivos à piridoxina necessitam de uma dieta com restrição de proteína, e aí que é o grande problema, porque muitas vezes o paciente não consegue se adequar a essa dieta. No caso, restrições de proteínas naturais de uma fórmula metabólica isenta de metionina. O ideal é manter os níveis de homocisteína total em plasma no teste de responsividade à piridoxina abaixo de 100 micromol por litro, e pacientes responsivos à vitamina B6, que é a piridoxina, abaixo de 50 micromol por litro. Bom, vamos falar agora a questão da fórmula metabólica isenta da metionina, que é uma das estratégias do tratamento, a restrição de ingesta de alimentos ricos em metionina, que no caso aqui são os ovos, carnes, peixes, leguminosas e laticínios, associada à ingestão de fórmula metabólica rica em aminoácidos essenciais, que é a cistina, e isenta de metionina. Como eu falei da outra vez, o grande problema muitas vezes dessa restrição é que o paciente não consegue se adequar a essa dieta. E aí o uso, né, da dieta hipoproteica pode no início baixar os níveis de homocisteína e metionina, mas a longo prazo ocasiona o catabolismo proteico, a desnutrição proteica, e acaba aumentando novamente esses valores de homocisteína e de metionina. Coloquei aqui uma figura, né, mostrando a questão dos alimentos que são ricos em metionina, que tem que fazer a restrição. Aqui eu coloquei a fórmula que normalmente é comercializada, né, que é a HCISMED e outras. Peguei uma foto da HCISMED-B, que normalmente é a que a gente vai usar lá para o cálculo do alto custo, já que a nossa criança tem 7 anos. Então, bom, de acordo com a resolução da diretoria da Anvisa, a RDC número 27, de 6 de agosto de 2010, as fórmulas isentas de metionina são isentas de registro. As 3 apresentações comerciais disponíveis no mercado nacional são a HCISMED A+, e a HCISMED B+, fabricados pela Comida Med, e a XMED e Maximus, fabricada pela Danone. Essas fórmulas, gente, são num valor altíssimo, tá? Pelo que eu pesquisei, estava R$ 1.850 a lata de 500 gramas. Bom, coloquei aqui a fórmula de aminoácidos, né? Aqui do lado tem todos os aminoácidos, com todas as quantidades direitinho, tanto aminoácidos quanto os minerais e vitaminas. Bom, aqui nessa tabelinha, né, a gente pode ver que a fórmula de aminoácidos é composta de mistura de aminoácidos isenta dos aminoácidos envolvidos no bloqueio metabólico, acrescida de vitaminas, minerais, enriquecida com nutrientes deficientes pelo bloqueio metabólico. Objetiva repor os micronutrientes e aminoácidos não essenciais e essenciais deficientes devido à imposição dietética, permitindo um bom controle metabólico
e o crescimento e desenvolvimento adequado. Aqui na indicação da HCISMED A, normalmente para crianças de 0 a 1 ano, e a HCISMED B é de mais de 1 ano. Bom, a descrição é uma fórmula isenta de metionina, composta por misturas de aminoácidos essenciais e não essenciais, enriquecidas de vitaminas e minerais. O importante dessa fórmula, assim, é que ela não deve ser oferecida isoladamente como única fonte alimentar. Há necessidade de oferecer uma fonte de proteína natural para suprir a necessidade de metionina, assim como eu disse lá no começo, em quantidades controladas, conforme a recomendação do tratamento. Normalmente nessa embalagem vem, né, a lata de 500 gramas, uma colher de medida da HCISMED A é de 3,9 gramas e a colher de medida da HCISMED B é de 6 gramas. Bom, a quantidade da fórmula metabólica isenta de metionina a ser utilizada varia de acordo com o peso do paciente, né, e sua dieta, além de variar conforme a fórmula utilizada. Para fórmulas com quantidade de proteína de 70 gramas a 100 gramas de fórmula, utiliza-se entre 60 a 80 gramas de fórmulas ao dia. Para fórmulas com quantidade de proteína de 40 gramas para 100 gramas de fórmula, utiliza entre 120 a 160 gramas de fórmulas ao dia. Deve realizar o seguinte planejamento: estabelecer a tolerância do paciente à metionina, quantidade máxima de metionina que pode ser ingerida mantendo-se os níveis adequados de homocisteína, determinar individualmente a quantidade de proteína natural que pode ser ingerida na dieta e calcular a quantidade da fórmula. A quantidade de fórmula é igual à necessidade proteica estimada menos proteína tolerada, sendo essa necessidade proteica estimada relacionada aos fatores sexo e idade. Na prescrição dietética, aqui a gente pegou um caso clínico, né, um paciente, sexo masculino, 7 anos e 5 meses, recém-chegado no Espírito Santo, vindo de São Paulo, junto com sua mãe e avó. Foi diagnosticado como cistinúria, recém-nascido pelo teste do pezinho. E aí sua mãe, em busca de atendimento na UBS para dar seguimento ao tratamento do filho, tanto na parte pediátrica quanto nutricional. Então, tem vários trâmites, né, a ser seguidos, que tem que ser feito. Normalmente são feitos por via judicial, porque é uma fórmula de, como eu disse lá atrás, de alto custo, né? R$ 1.850 é muita coisa. E falando um pouquinho assim rapidinho de questão da minha experiência, eu já trabalhei em unidade básica de saúde, então existem vários trâmites, né? Passar pelo CRE, depois passar pela consulta com o nutricionista, fazer todo o cálculo que tem que ser feito, depois passar pelo pediatra, enfim, e o SUS normalmente pede várias burocracias que tem que ser feita, e com esse custo tão alto, então são cada vez mais coisas que eles pedem. Eu queria trazer aqui para vocês, normalmente, o laudo que eles pedem, mas eu não consegui, porque agora eu estou fora da unidade, já tem uns 5 meses que eu saí, aí não consegui pegar, porque eu ia mostrar para vocês como que é essa ficha que normalmente tanto o nutricionista que tem que preencher, quanto o médico pediatra tem que preencher, porque vem tudo especificando direitinho a fórmula que vai fazer, enfim, é tudo bem certinho que eles fazem, e aí tem que seguir todo um protocolo, e normalmente essas pessoas, né, têm que sempre correr bastante atrás. Mas seguindo lá, então na prescrição dietética, o peso da criança é 23,5 kg, a estatura é 1,23, o IMC 15,53, paciente eutrófico, peso para a idade está adequado para peso adequado para a idade, estatura para a idade, estatura adequada para a idade, dentro dos scores, tudo direitinho. Calculamos aqui a necessidade estimada de energia, que deu 1.622 calorias por dia. Bom, fiz aqui um cálculo de um custo, normalmente, que a pessoa gasta, pessoa não, né? Normalmente, como pega pelo CRE, então pela farmácia cidadã, isso vem normalmente pelo governo. Então, o custo que eu fiz foi, coloquei 100 gramas, né? Aquele cálculo que normalmente faz pelo custo, 100 gramas em 1.231 calorias, que é da fórmula mesmo, e 1.622, que foi que a gente retirou da energia estimada. Então, deu 131 gramas por dia,
Então, na informação aqui equivale a 500 gramas, coloquei a quantidade de pó que gasta num dia mais 500 gramas, em torno vai dar 4 dias. Eu coloquei uma lata para 4 dias, né? E depois para 30 dias, então deram 7,5 latas que eu coloquei para 8 latas. Então, uma lata equivale a R$ 1.850, então no caso 8 latas seriam R$ 14.800 de custo. E se fosse 7,5, porque eu arredondei ali, seria R$ 13.875 de custo. Bom, gente, é isso. Espero que tenha entendido. E qualquer dúvida, pergunte aos meus colegas. Não pude estar presente na aula, por isso que eu gravei esse vídeo. Mas espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Um bom dia e muito obrigada.